Olá, boa noite. Quem mora em área de risco não fica tranquilo em tempo de chuva. Você vai ver que moradores de uma comunidade daqui de Salvador estão apavorados. E o programa de hoje também mostra que motociclista responsável se protege para circular pela cidade nesse período. Investimento na segurança. Para enfrentar os dias chuvosos, os motociclistas precisam comprar roupas e acessórios especiais. E você vai ver também. Fala Bahia na sua comunidade desta quinta-feira foi na Estrada da Muriçoca, perto do Vale dos Lagos, em São Rafael. Tudo isso mais as dicas de cultura para o fim de semana e o som da banda Acorde. Porque eu quero você só pra mim. Agora no Fala Bahia, hoje com Iula Verde. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é sexta-feira, 11 de novembro, e o nosso site é o falabahia.com. Você também pode seguir a gente pelo Twitter. O endereço é twitter.com/fala_bahia. E vamos saber o que foi notícia hoje nos principais jornais do país. Folha de São Paulo, o ministro do Trabalho deu verba à ONG de aliado que era alvo da Polícia Federal. Estado de Minas, de olho em 2014. Senador Aécio Neves começa viagens pelo Brasil. Correio Brasiliense, proposta do governo prevê troca de armas por ingresso na Copa. Diário de Pernambuco, França identifica corpos de 18 brasileiros do acidente do voo 447. O jornal Correio traz hoje aqui como manchete de capa uma notícia para os aposentados. Aprovado o aumento real para aposentado. Reajuste passa pela comissão que examina o orçamento da União para 2012 e aposentados vão pressionar o governo. E aqui também o drama de muita gente que sofre com a chuva. Esses são os destaques principais de hoje do jornal Correio. E na coluna do Emerson, que é diária aqui também no jornal Correio, ele traz algumas notas, entre elas sinais de fumaça e sinais de fumaça 2, dando detalhes aí de uma entrevista que o deputado Alan Sanches deu ao nosso site falabahia.com, e você confere na íntegra esta entrevista e todas as notícias no nosso site, que está sempre lá, super atualizado, falabahia.com. E olha, a chuva é um pesadelo para quem mora em áreas de risco. Nesse período, por exemplo, não se pode nem ficar em casa. É essa a situação de dezenas de moradores que estão vivendo lá na comunidade de Barro Branco, na Avenida San Martín. 2 casas desabaram nesse local depois que uma encosta deslizou. Os moradores do Barro Branco, no Alto do Peru, continuam muito preocupados. Neste local ficavam as 2 casas que desabaram. Uma terceira foi parcialmente atingida pelo barro que desceu dessa encosta. Dona Neide morava em uma dessas casas com os 4 filhos e o marido. Agora ela está morando de favor. Ela e outros moradores dizem que não receberam a visita de ninguém da Defesa Civil. Ninguém apareceu ainda aqui. Os moradores acreditam que pelo menos 15 casas nesta área estejam ameaçadas. Tem famílias que já deixaram as casas com medo. Na casa do vizinho, de favor, lá embaixo. A casa está toda rachada, com um filho pequeno, desempregada, meu marido só. A gente está de favor na casa dos outros, vizinho levando o que comer. Está muito triste a nossa situação aqui. 3 pessoas ficaram feridas em um deslizamento de terra na tarde de hoje, no bairro Dom Avelar. Segundo a Defesa Civil, elas estavam dentro de casa, na rua Raposo Tavares, quando a encosta cedeu. Os feridos foram retirados dos escombros pelo Corpo de Bombeiros. O imóvel foi demolido por causa do risco de novos desabamentos. Lembrando que a Codesal continua de plantão 24 horas para atender todas essas solicitações de emergência. É só ligar para o 199 e a ligação é de graça. E períodos de chuva também colocam em alerta os condutores e principalmente os motociclistas. Eles estão mais vulneráveis ao temporal e, por isso, precisam investir em equipamentos de segurança. Difícil encontrar motociclista que não tenha tido prejuízo causado pela chuva em Salvador. É o caso de Jailton. Vindo da Avenida Paralela, cai dentro de buraco, quase cai. Quando vi a corrente soltou e o ajustador da corrente quebrou. Disso aqui um prejuízo de R$ 18,90. Quer dizer, isso tudo por causa dos buracos. Você vê a pista toda beleza, debaixo de chuva, mas está cheia de buraco a pista. São mais de 800 mil motos rodando pelas ruas da cidade. Muitas acabam parando em oficinas como esta. O exemplo desse pneu aqui, você vê que o buraco estourou o pneu, estourou a câmera e o cliente veio à concessionária para fazer os seguintes reparos. Bom, no mais ou menos R$ 100 a R$ 120. O conserto, né, que é a troca do pneu e mão de obra.
Nas lojas especializadas em equipamentos para motociclistas, a procura pelo chamado kit chuva aumentou. Nesta, as vendas cresceram 30% nas últimas 2 semanas. O kit completo custa, em média, R$ 260. Este é o kit básico dos motociclistas que circulam pelas ruas da cidade em dia de chuva. Capa, bota de couro, luva e, claro, o capacete, que é obrigatório. Com certeza, a proteção para você que está a pegar chuva, para chegar em casa ou no seu trabalho, sempre protegido. E você também que está pilotando, é uma grande segurança. E hoje é sexta-feira, dia de dar uma esticadinha depois do trabalho, sair com os amigos ou com a família. Mas atenção, nunca é demais lembrar aquela velha frase: se beber, não dirija. Além de garantir a sua segurança e das outras pessoas que estão na rua, você também se livra das punições, que inclusive podem aumentar. A lei da tolerância zero, que está tramitando no Congresso Nacional. Há cerca de 2 meses, as blitzes da Lei Seca voltaram a ser realizadas em Salvador. De lá para cá, 21 carteiras de motoristas foram recolhidas e 18 pessoas autuadas em flagrante. E a punição para quem for pego dirigindo depois de beber pode aumentar. Um projeto de lei está sendo discutido na Câmara dos Deputados em Brasília e quer mais rigor para quem for pego infringindo a lei. O projeto prevê pena de 6 meses a 2 anos para quem estiver dirigindo embriagado, de 6 a 12 anos se a pessoa que bebeu se envolver no acidente que cause lesões graves nas vítimas e de 8 a 16 anos para o motorista que beber e causar um acidente com morte. A lei também quer que fotos e vídeos que mostrem que o motorista está embriagado sejam considerados provas. Outra diferença é que a lei atual permite a ingestão de até 6 decigramas de álcool por litro de sangue. O novo projeto prevê tolerância zero para o uso de bebidas, ou seja, o motorista não pode beber nenhuma quantidade de álcool. O projeto divide opiniões. Eu concordo plenamente, porque você já está assumindo o risco de causar algum acidente, né? Então é meio complicado. Você embriagado ou não, consumiu, já tem estudos que mostram que já afeta o reflexo. Eu acho a lei um pouquinho rígida, porque eu sou a favor da antiga, como era, que você não tinha preocupação de ser preso, essas coisas. Eu já acho ela um pouquinho meio rígida. Eu acho ela bem desconfortável para a gente, porque você não pode pagar por uma coisa, você tomou um pouquinho de álcool. Este advogado criminalista explica que o projeto ainda pode ser alterado. Qualquer quantidade de álcool pode ensejar o delito. Então, o sujeito come, por exemplo, um bombom com álcool, isso pode caracterizar o ato de dirigir embriagado. Ou seja, a lei, na minha opinião, nesse ponto, ela exaspera demais, né? A intenção do legislador é, efetivamente, evitar a impunidade. A lei, ela traz a possibilidade de outras provas suprirem a ausência do exame de alcoolemia. A gente sabe que o sujeito não é obrigado a constituir prova contra si. Não é obrigado a realizar, por exemplo, o exame ou soprar o bafômetro. E essa ausência, ela vinha causando nos processos criminais o arquivamento dos processos pela ausência da prova material do crime. A lei nova, ela efetivamente tenta suprir essa ausência com a prova testemunhal, com a prova de vídeos ou fotografias que possam indiretamente suprir a ausência do exame. Se aprovado pelos deputados, o projeto terá que ser sancionado pela presidente Dilma, que também pode alterar o texto da lei. Até lá, continua valendo a lei atual e o bom senso dos motoristas. E eu acho importante que a lei seja cumprida, mais do que exista uma lei, mas que ela exista e ela seja cumprida. E a partir de hoje, os novos bafômetros, conhecidos como Alcoscan, serão incorporados às blitz. A diferença é que o Alcoscan poderá identificar a embriaguez do motorista, mesmo que este se recuse a usar o bafômetro convencional. O equipamento detecta o álcool no ambiente, bastando isso, então, para uma simples aproximação junto ao condutor. O aparelho já será utilizado neste feriadão, hein? E depois do intervalo, você vai ver como foi o Fala Bahia na sua comunidade ontem no Vale dos Lagos. Tem também as dicas de cultura para um fim de semana bem divertido. A gente volta já já, um instante só.